Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira do canal do Professor Paulo Gala, no YouTube e também nas demais redes sociais. Mais um vídeo aqui para vocês, em que nós vamos continuar explorando essa nossa pesquisa sem fim a respeito do desenvolvimento econômico, que se mede um pouco pelo progresso, pelo avanço dos países, nessa grande corrida mundial pelo progresso tecnológico, pela propriedade de tecnologias que geram ganhos econômicos sem igual para as nações que empreendem esse esforço. Um país pouco comentado, muito pouco debatido aqui no Brasil atual, é a Finlândia. E tanto eu como o Paulo temos informações interessantes a respeito da Finlândia, esse pequeno, grande país lá, em cima da Rússia, lá no Mar do Norte, super frio, e que esconde grandes riquezas em grandes empresas e grandes setores da sua economia. E um pouco dessa história a gente vai tentar trazer aqui agora com exemplos práticos, tanto do Paulo como eu. Paulo, obrigado, bem-vindo mais uma vez. O que você tem a dizer aí sobre a Finlândia? Boa, Fausto, é um prazer falar com você, com todo mundo. A Finlândia é um caso incrível, né? E é um símbolo, né, de fronteira tecnológica e de país riquíssimo que vale a pena estudar, né? Nessa ideia de caminhos que o Brasil poderia seguir, né? Claro que a Finlândia é um país que tem 5 milhões de habitantes, se não me falha a memória, talvez até menos, e tem uma renda per capita altíssima, de $50 mil ou mais, então é 5 vezes mais rica do que o Brasil. Agora, o que é incrível, Fausto, é como é que um país de 5 milhões de habitantes conseguiu fazer indústrias, empresas da potência que eles têm, né? Quando você olha a história da Finlândia, inclusive no século XX, era um país muito pobre, rural, né? Não era nem industrializado, e aí ela meio que ficou ensanduichada ali entre o Ocidente, a Rússia e a União Soviética, e ela foi obrigada a pagar reparações de guerra para a União Soviética. Veja que história maluca, Fausto. Ela foi obrigada a pagar reparações de guerra em vários equipamentos e produtos que ela foi forçada a aprender a fazer. E um deles foi fiação de cobre. Eles precisavam entregar quilômetros e quilômetros e quilômetros de fiação, porque a Rússia e a União Soviética colocou eles para produzirem quase como aquela coisa do preso, né, que você põe ele para fazer coisas, né? E aí eles foram desenvolvendo essa tecnologia de fiação, de fios de cobre, e começaram a criar uma indústria de telecomunicação impressionante, né? A Nokia, ela é filha de toda essa história, né? A Nokia começou a ganhar peso, espaço, né? E o Estado finlandês sempre ajudando muito a Nokia, até porque ela era o instrumento de pagamento das reparações de guerra, né? E acabou virando a gigante Nokia que a gente conhece. Depois eles tiveram agilidade para... Primeiro eles foram aquela suprassumo dos celulares, né? Você deve se lembrar dos celulares. Nos 90 eles chegaram a ter, sei lá, metade do mercado mundial de celulares, ou um terço, assim, um negócio incrível, né? Se você pensar num país do tamanho da Finlândia, né? Como é que faz um aparelho celular e consegue conquistar o mundo com isso? Depois, esse business é muito violento, né? Como a gente sabe, e os celulares acabaram migrando para smartphones, né? Então, os celulares morreram praticamente, eles foram rápidos em vender a divisão de celulares para a Microsoft, que, aliás, deu tudo errado, né? A Microsoft só fez cagada, e hoje praticamente acho que ela nem faz mais celulares Nokia, e os finlandeses foram espertos o suficiente para ficar com a parte de telecom, desenvolvendo muito telecom, e hoje eles estão super bem posicionados para desenvolver o 5G, né? Junto com a Huawei da China e a Ericsson da Suécia, eles complementam o time de 3 notáveis, né? De 3 países notáveis e empresas capazes de fazer equipamentos de 5G, que vai ser a próxima geração da internet rápida, né? E vai ser fundamental nessa revolução, na 4ª revolução industrial, ou, sei lá, indústria 4.0, como a gente diz, né, Fausto, que é da internet das coisas. E tá aí, um caso fantástico, né? A Nokia, a Finlândia, um país pequenininho lá no Mar do Norte, um frio desgraçado. Eu tive lá em Helsinki, um lugar maravilhoso, né? Tive lá na catedral deles, um lugar incrível, incrível. Só que os dias duram 6 horas, né? Passa um frio desgraçado, mas é essa potência, né? Essa potência, enfim. E você tem casos aí vários, né? Que você sempre me ensina da coisa da perfuração, dos perfuratrizes, enfim. Fala um pouco sobre esse conhecimento da indústria finlandesa que você tem. Exatamente, assim, eu conheço e vou citar o caso específico de uma empresa multinacional finlandesa, famosa, assim, em termos, né? Porque é uma empresa que presta serviço a outras empresas, ela não produz nada de consumo final. Então não é uma marca que você vai ver no outdoor em nenhuma cidade. É a Metso. A Metso, na verdade, ela é derivada da primeira geração de industrialização finlandesa, que era muito metalúrgica, né?
E dentro dessa experiência, desse conhecimento de metal fundido, né, que eles adquiriram isso lá atrás, no pós-guerra, né, até exatamente ao mesmo tempo que adquiriram a experiência da fiação de cobre, né, que você mencionou, dali extraiu-se a capacidade metal-mecânica de se produzir, né, alguma coisa que fosse necessária e útil para aquele contexto finlandês do pós-guerra. Bom, dada a geografia e a geologia local, eles acabaram utilizando o conhecimento metal-mecânico para a produção de equipamentos para processamento dos minérios locais, né, para se poder reconstruir o país, urbanizar, criar infraestruturas, etc. E aí acabaram se especializando aos poucos em processamento de materiais pétreos, né? Então isso é uma coisa que é absolutamente universal, não há país do mundo que não demande, né, para construir qualquer tipo de coisa, né, o chamado agregado pétreo, que são pedras, aí vai todo tipo de pedra, basalto, granito, tem todo, né, um geólogo faria festa agora nessa parte, né? Existem 1000 tipos de minérios, né? E os finlandeses, então, começaram a especificar equipamentos para a produção de todo tipo de minério que eles tinham lá. E aí criaram o modelo do britador de cone, o modelo do britador vertical, Explica o que é um britador desses aí, vai, Fausto, porque para mim, se falar britador é aquele negócio que fica furando o asfalto lá e não me deixa dormir, faz um barulho desgraçado, aquela britadora. Pois é, aquele não se chama britador, né? O nome daquilo é rompedor, martelo rompedor. O britador, basicamente, é um grande cilindro, né, metálico com um sistema dentro. Pensa numa máquina de lavar, né? Você tem a carcaça dela e um grande cilindro interno que faz um movimento, né, circular constante. O britador tem aquele cilindro interno, só que ele tanto pode ter dentro desse cilindro, né, uma forma de espiral em cone, onde você então vai jogar uma rocha tamanho recém-explodida, né, em tamanho médio, e ele vai na boca e vai caindo. E o movimento giratório, ele vai britando, ele vai triturando aquela pedra e vai despejar aquilo para fazer o que seria uma britagem secundária, que é um outro britador de menor tamanho. Quanto custa um britador de cone, você sabe? Tem alguma ideia do preço desses equipamentos? Isso é coisa cara, até porque é um bem de muita durabilidade, né? Um britador da Metso hoje deve estar por volta de $1 milhão, talvez, né? Os modelos mais básicos, sem muita eletrônica embarcada, talvez custem um pouco menos, mas não é muito menos do que isso, não. É um produto de altíssimo valor agregado. Até porque a física ali dentro é muito importante. Você tem que saber prever como uma pedra que está em formato bruto, né, vai sair dentro daquilo que eles chamam de alta cubicidade. É uma arte mesmo. Eles conseguem promover a trituração quase que esculpida de uma pedra bruta, natural, em pedras que depois, uma vez que elas vão virar, por exemplo, asfalto, elas conseguem se juntar quase que perfeitamente. Existe uma arquitetura, né, de um pavimento em que as pedras quase que se encaixam, né? E você conseguir fazer isso com máquina, né, que tira de pedra natural, formato que ela saiu de uma pedreira por explosão, jogar dentro de um britador e ir transformando ela em até 4 estágios de britagem em pedras tão mínimas e quase cúbicas que quase que se encaixam, é um feito tecnológico e tanto, né? A Metso foi uma empresa que se especializou nisto. E hoje, claro, o britador já é apenas um produto Metso, né? Eles fazem várias outras coisas correlatas. Então, por exemplo, as peneiras de classificação. Todo agregado pétreo, depois que ele é processado, ele é jogado dentro de uma peneira de classificação que tem vários decks, né, vários andares, que vão fazer a classificação. Então, tem a pedra 1, que é um pouco maior, a pedra 0,5, é um pouco menor, e assim vai. Cada uma dessas pedras é um produto, uma commodity, né, mineral, que vai ser usada para uma determinada finalidade. E, bom, claro que essa tecnologia acabou sendo dominada por outros lugares também, não só os finlandeses, e para se diferenciar e continuar na liderança quase incontestável, né, desse imenso mercado, a Metso começou aí sim a virar o que nós chamamos de universidade produtiva, né? Virou uma empresa que, além de britadores e peneiras, né, e sistemas para britagem, é hoje uma grande central pesquisadora
de soluções para a indústria de minérios pétreos do planeta. Então, ela é hoje capaz de instalar, fazer para você uma pedreira toda customizada, ela é capaz de pegar uma mineração de ferro e transformar numa base produtora como é que chama? Aqueles coques, né? Ela é capaz de te ajudar... Impressionante esse caso, né? Se você tem uma cimenteira, por exemplo, ela é capaz de transformar a sua pedreira numa unidade acessória para te dar todo o clinker que você precisa, que é aquele material que vai ser para fazer o cimento, pode fazer a moagem do próprio clinker, ou seja, ela tem uma aplicação quase que universal aí, em tudo. É dinheiro, né? É dinheiro, é valor que vale uma puta grana e deixa o país rico, né? É isso aí. Exatamente. Agora, esse valor, ele é conseguido hoje em dia através de uma conexão entre conhecimento aplicado e modelagens criativas, tanto de produto quanto de negócio. Então, esse é o caso que eu queria trazer da Metso finlandesa para ilustrar o sucesso aí da Finlândia, né? Fechado, lindo, Fausto. Falamos demais já, mas ficou maravilhoso aí o seu relato, né? Eu sempre fico maravilhado pelos relatos que você faz do mundo real, né? Por assim dizer, porque você, mais do que ninguém, você está lá dentro das empresas, então você conhece a máquina, você conhece o processo produtivo, você conhece o valor daquilo, né? Então eu acho esses seus relatos são fantásticos, né? Obrigado. Beleza, Paulo. Obrigado também, mais uma vez, a gente juntos aqui, parceria que vai se manter, não se dissolve. Vou também fechar rapidamente, porque já ficou bastante longo, é um assunto complexo, vamos deixar tempo para o pessoal digerir. Gente, obrigado, assinem os canais, curtam, coloquem no sininho, Paulo Gala no YouTube, Revolução Industrial Brasileira também no YouTube. Obrigado aí.